Olá, meus amigos. Espero que este momento encontrem todos muito bem na paz de Deus. Eu sou Camilo Garrido. Sou um trabalhador voluntário da UMEP, União Municipal Espírita de Petrópolis. Neste encontro, me coube trazer algumas reflexões na forma de exposição, conforme os programas que a UMEP desenvolve, e o desafio é responder a uma questão. Essa questão que coube a mim é a seguinte: por que Jesus é o mestre da luz? É uma questão interessante, traz alguns aspectos que vale a pena iniciarmos refletindo. A questão fala de Jesus. Isso nos lembra o amor do Cristo. A questão também fala de mestre. Isso nos leva a considerar a sabedoria e a maestria importantes para a vida. E a questão fala de luz, que nos faz lembrar a importância de extinguir as trevas. Assim, nesse início de conversa, eu trouxe uma reflexão de João Evangelista, que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. E nos lembra o seguinte: Jesus, falando novamente ao povo, disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Com base nessa reflexão do Evangelho de João, eu trouxe para colocar inicialmente a vocês uma resposta. Primeiro, uma resposta simples e bem direta à questão. Jesus é o mestre da luz porque é um espírito puro já há bilhões de anos. E quem o segue encontra a solução para as trevas que afligem a humanidade. Muito bem, vamos considerar agora o contexto de vida local onde nós estamos. Isso nos ajudará a compreender a grandiosidade da criação divina e o nosso posicionamento. O universo, as galáxias, os sistemas solares, os planetas, todos criação de Deus, envolvem a cada um de nós. O planeta Terra se encontra no meio dessa imensidão. Se falarmos em tempo de criação desse universo ou extensão da dimensão desse universo, vamos encontrar basicamente uma palavra que é incomensurável. Portanto, difícil de ser comparado com alguma outra grandeza. Porém, vamos lembrar que em relação à Terra especificamente, a ciência pesquisa e informa que a formação do nosso planeta teve início há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. É muito tempo, são muitos anos. E isso foi cuidado por alguém. Essa é a primeira parte da decomposição da nossa reflexão para a resposta. Quem cuidou dessa formação da Terra? Quem acompanhou essa formação da Terra? E nós sabemos que o nosso Mestre Jesus, o Mestre da Luz, já lá atrás, há 4 bilhões e meio,
de anos, já era um espírito puro. Vamos olhar o que nos diz o Espírito Emmanuel aqui neste livro. A Caminho da Luz. Logo no início, eu separei um trecho para lembrarmos. Vamos então na Gênese planetária. Encontrando aqui o trecho, passando pela introdução. Agora sim, aqui está. Emmanuel nos diz: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as comunidades planetárias. Muito importante esse início, logo no princípio do capítulo, porque nos mostra a existência dos espíritos puros em comunidades e trabalhando para e com Deus. Emmanuel continua nos dizendo: essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. E a segunda, quando era decidida a vinda de Jesus ao nosso planeta. Compreendamos alguns aspectos, então. O primeiro deles: há 4 bilhões e meio de anos, Jesus era um espírito puro, um espírito eleito, um espírito de luz e pertencente a essa comunidade de espíritos puros. E aí foi entregue a ele, Jesus, a governança do nosso planeta, ainda em formação. Isto responde à nossa questão numa primeira etapa, mostrando que Jesus é o mestre da luz, porque já há 4 bilhões e meio de anos ele estava trabalhando para a formação do nosso planeta. E entenda-se por trabalhando, ele estava com amor, com dedicação, tal como nos diz João, evangelista, agora no capítulo 1, versículos 1 a 3, com o seguinte texto: o amor de Jesus foi o verbo da criação do princípio das coisas. Revelação de João evangelista. No princípio era o verbo era Jesus. E o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Este é o nosso mestre da luz, conosco, no planeta, desde o início. Mas Jesus não terminou aí. A sua luz, como nós sabemos, continua e continuou. Depois da formação do planeta, ele, governador do planeta, continuou a trabalhar pelo desenvolvimento, progresso. E como? Durante séculos e séculos, na humanidade que esteve precedente,
Talvez vários de nós pudéssemos ter passado em encarnações, porque foram muitos séculos com encarnações de seres aqui na Terra. A humanidade atravessou várias fases de sua vivência, de suas experiências, antes da vinda efetiva de Jesus, encarnado aqui no nosso planeta. Então essa foi uma segunda fase, um período longo, com muitas experiências. Imaginemos o surgimento da vida de todos os seres, o surgimento das diversas raças, durante séculos e séculos. E a humanidade, naquela situação de erros e acertos, seguindo caminhos e experiências, e Jesus no comando, trabalhando, trazendo até nós seus ensinamentos, através de quem? Através dos diversos profetas, através de tantas e tantas religiões que durante esse período aqui estiveram. Então não esqueçamos, na ponta da informação está a vida, está a história, está o dia a dia, mas por trás da informação está o trabalho de Jesus, o trabalho divino, emissário de Deus, mestre da luz, trabalhando, enviando os profetas, tal como Moisés, por exemplo, que esteve conosco no seu período há cerca aproximadamente 4.000 anos antes da vinda de Jesus, deixou conosco a lei de Deus, que era a lei apropriada àquela época, apropriada ao tipo de progresso que nossa humanidade possuía naquela ocasião. E este processo de desenvolvimento, por um lado, mas sempre no comando de Jesus, transcorreu séculos e séculos, com vários profetas trazendo as novidades de um lado, de outro, e os habitantes da Terra com as suas questões desenvolvendo-se, até que veio a segunda reunião da comunidade de espíritos puros e, desta vez, para a decisão da vinda de Jesus aqui ao nosso planeta. Então, nessa parte, vimos a segunda etapa de Jesus, Mestre da Luz, que foi a etapa que sucedeu à formação da Terra, mas precedeu a vinda do Mestre. Na terceira etapa, já estamos falando do Mestre Jesus encarnado aqui na Terra. Seu início com a manjedoura, e trouxemos aqui um texto também de Emmanuel, no mesmo livro, A Caminho da Luz, que nos fala de alguns aspectos importantes do Mestre Jesus naquele trajeto que sabemos que foi o trajeto dele entre a manjedoura e o Calvário. Vamos ler um trecho para nos alinharmos. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Comentário deste momento. Temos aqui, ao mesmo tempo, um conselho e o ensinamento. A humildade como chave de todas as virtudes. Olhando por outro ângulo, isto é luz. Assim faz o Mestre da Luz. E desde a manjedoura, já com exemplos. Continuando o texto agora. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. De vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a
todos os corações. Entregar o código da fraternidade e do amor a todos os corações é possível para o Mestre da Luz. Importante lembrarmos disso. Então, seguindo nessa mesma situação em que vimos a questão de comentários sobre a manjedoura, Emmanuel, um pouco mais à frente, no mesmo livro, nos mostra aspectos da grande lição trazida por Jesus. Ele diz assim: sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Então, comparando aquele momento em que Jesus veio e se encarnou aqui na Terra, com o objetivo de nos aconselhar, de nos dar exemplos de conduta, de nos fazer melhores, há também no texto um pouco da explicação, que diz como estava a humanidade. Estava como um rebanho desgarrado. Ele explica um pouco no texto. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Então vejamos, somente a luz de um Espírito, como o Mestre Jesus, poderia trazer. E esse período da humanidade, que durou aproximadamente os 33 anos da passagem de Jesus, com ênfase nos 3 anos finais, em que ele intensificou seu apostolado, seu trabalho. Então, Jesus iluminou a todos nós com amor, caridade, humildade e fé. Trouxe-nos exemplos variados de conduta e, em várias situações, a prática do Evangelho adaptada às questões do momento do desenvolvimento. Em São Mateus, temos lá no capítulo 5, versículos 17 e 18, um comentário que nos diz, atribuído a Jesus, esse comentário: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. O entendimento desta colocação de Jesus se dá na medida em que há diferenças entre o tipo de humanidade na época de Moisés e o tipo da humanidade depois, na época de Jesus. São vários séculos entre um período e outro, e, portanto, algumas leis tinham uma relativa severidade na época de Moisés, quando foram ditados os mandamentos, mas depois Jesus trouxe um outro tipo de interpretação, um outro tipo de ambientação que era mais adaptado. Ele trouxe a melhor compreensão da lei do amor, da caridade, da fé. E assim, por 3 anos de apostolado, fora o seu período inteiro da vida, né? Ele iluminou com sua luz todos os cantos por onde passou, todas as conversas que teve, e nos deixou o Evangelho. Depois, com as ocorrências do Calvário, ele se foi, cumpriu uma missão
E aí iniciamos a quarta parte, que é a que nos traz a hoje, né? O que ficou para nós de 2000 anos para cá, de 2000 anos e pouco para cá, fortalecimento da doutrina de Cristo, são as diversas parábolas, os diversos ensinos, as lições de fé, caridade, principalmente o combate ao egoísmo e ao orgulho. E eu trago um texto final do Espírito Miramês, que nos fala da visão a respeito dessa iluminação de Jesus. Ele nos diz no livro Cristo Luz: para nós, Jesus é verdadeiramente a luz de 3 mundos: luz física, luz espiritual e luz íntima de todos os que vivem na Terra e com a Terra, de forma a libertar as almas nas faixas que lhes compete viver. Esse é o nosso mestre, esse é o mestre da luz, e essa divisão em 4 etapas que eu aqui comentei é para nos lembrarmos que Jesus é luz e tem sido luz o tempo todo do nosso planeta. Uma bondade que nós precisaremos de algum tempo para compreender. Concluímos aqui, esperamos que todos fiquem em paz e encerraremos com uma prece de agradecimento. Ao Mestre Jesus, Mestre da Luz, nossos agradecimentos pela oportunidade de podermos estudar, conviver com o Teu Evangelho, aprendê-lo e, com isso, tentarmos melhorar nossa conduta e também podermos sair em busca da interação que nos permite este tipo de momento, compartilhando Teus ensinamentos, compartilhando reflexões importantes sobre a Tua missão, a Tua bondade e o Teu amor. Fica conosco e nos permita melhorar sempre, seguindo o Teu Evangelho. Que assim seja, se Deus quiser.